Será que você sabe utilizar a crase e pontuar corretamente? Errar a pontuação pode trazer prejuízos para a sua vida de estudante e, claro, para a sua carreira. Mas a minha missão é te ajudar. Então, a nossa aula de hoje é sobre as regras de crase e pontuação que você precisa saber. Você está no canal Português Sem Enrolação. Eu sou a professora Liz e eu fico super feliz em saber que você está aqui buscando conhecimento. Isso é muito importante. Preste muita atenção nas dicas até o final, porque todas farão uma grande diferença para você, combinado? Eu farei um resumo das regras importantes e casos em que as pessoas mais erram. Primeiro, crase. A nossa querida crase gera muitas dúvidas, mas não é tão difícil assim. A crase consiste na junção da preposição a mais artigo feminino a. Sendo assim, nós devemos utilizar a crase antes de palavras femininas. Fui à feira. Note que feira é uma palavra feminina. Não é o feira, e sim a feira. Então, nós devemos utilizar a crase. Outros exemplos. Ela levou o filho à escola. Ontem eu fui à praia. Então, antes de palavras femininas, você deve usar crase. Essa é a regra básica para quem quer entender a crase. É a mais conhecida, mas, claro, não é a única. Veja bem, usamos em locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Por exemplo, saímos à noite. Às vezes, viajamos aos sábados. Exemplos de locuções: à medida que, à tarde, às pressas, à vontade. Utilizamos crase antes dos pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo. Por exemplo, voltaremos àquela cidade do interior. Você foi àquela reunião? Antes da locução à moda de, quando ela estiver subentendida. Gol a Pelé. Gol à moda de Pelé. Escrita a Machado de Assis. Escrita à moda de Machado de Assis. Utilizamos crase em expressões que indiquem hora. Exemplo: minha aula de coreano começa às 15 horas. Exceção: se antes das horas forem usadas as preposições para, desde ou até, o acento indicador de crase não é usado. Por exemplo, a festa está marcada para às 16 horas. Temos a preposição para no exemplo, então nada de crase, tudo bem? Se você não sabe o que é preposição, clique no cardzinho para aprender porque é muito importante. Beleza, e quais são os casos em que eu não devo utilizar a crase? Antes de palavras masculinas. Vitor tem um carro a álcool. Observe que álcool é uma palavra masculina. Não é a álcool, e sim o álcool. Antes de verbos que não indiquem destino. Por exemplo, passava o dia a dançar. Não cheguei a falar sobre o assunto. Diante de pronomes pessoais, demonstrativos, de tratamento, indefinidos e relativos. Solicitei a ela que tivesse paciência. Comunicarei a Vossa Alteza a sua decisão. Segundo, vírgula. A nossa querida vírgula também gera muitas dores de cabeça, mas também não tem tanto mistério assim. No vídeo de hoje eu vou te mostrar os casos mais comuns para usar a vírgula, mas lembrando que se você quer assistir a uma aula completíssima sobre vírgula, já tem aqui no canal, viu? Está passando nos cards agora mesmo e eu deixarei o link na descrição. O que você precisa saber? É necessário utilizar vírgula antes dos conectivos, mas, porém, contudo, pois, logo. Por exemplo, pensei em sair agora, mas começou a chover. Ele estudou muito durante o ano, logo deve conseguir passar. Eu vejo que muitas pessoas não colocam vírgula antes dos conectivos, e é muito importante, ok? Lembre-se da vírgula.
é necessário utilizar a vírgula para separar elementos com a mesma função sintática. Por exemplo, hoje eu comprei maçã, banana e laranja. Ana, Carolina, Joana e Luísa foram à escola hoje. Se você listar várias coisas, precisa usar a vírgula, tudo bem? Agora, um dos erros clássicos é a omissão da vírgula para isolar um vocativo. Por exemplo, pai, você vai sair? Veja bem, pai é o meu vocativo, certo? Então, eu preciso adicionar uma vírgula logo depois da palavra pai. Pai, vírgula, você vai sair? Amiga, vírgula, você chegará hoje? Oi, vírgula, vovô. Usar a vírgula para isolar o vocativo é muito importante também. Se você chamar alguém, adicione a vírgula depois. Outro erro é a omissão das vírgulas para isolar um aposto. Veja só a frase: Maria, a vizinha do 8º andar, está vendendo docinhos. Precisamos de vírgula aqui, certo? Vamos lá então. Maria, vírgula, a vizinha do 8º andar, vírgula, está vendendo docinhos. Mais uma frase. Júlia, a melhor aluna da turma, passou de ano com notas altíssimas. Vamos adicionar as vírgulas? Júlia, vírgula, a melhor aluna da turma, vírgula, passou de ano com notas altíssimas. É preciso isolar o aposto e outros elementos explicativos, ok? Preste muita atenção nisso. Terceiro, 2 pontos. Os 2 pontos servem para introduzir um discurso direto, introduzir uma citação, introduzir alguma enumeração, comentário ou explicação. Por exemplo, Ana disse, estou feliz. Temos um caso de discurso direto, ok? Ou seja, serve para sinalizar a reprodução das palavras de outra pessoa ou personagem em uma narrativa. Comentei questões importantes como tempo, duração, prazo e orçamento. Observe que eu enumerei todas as questões. Ponto final. Lembrando que o ponto final indica a finalização da frase, mas também pode ser utilizado para indicar uma pausa longa ou até mesmo finalizar uma abreviatura. O ponto final pode ser utilizado tanto em frases imperativas quanto declarativas. Por exemplo, mandei uma mensagem mais cedo. Entregarei o trabalho até sexta-feira. Senhor, doutor, etc. Professora Liz, etc. precisa ter ponto final e não 3 pontos? As reticências? Não, utilizar as reticências está errado. Também está errado se você escrever e, etc. Porque se você reparar, etc. já apresenta o elemento e na forma original. Quinto, travessão. O uso mais conhecido do travessão é marcar a fala de alguém, certo? A fala de um personagem. Inclusive, eu até exemplifiquei quando comentei sobre os 2 pontos. Recapitulando, Ana disse, estou feliz. O travessão está indicando a fala de Ana. Também é possível utilizar o travessão para separar expressões ou frases intercaladas. Por exemplo, eles, que se achavam muito espertos, foram enganados novamente. E atenção, cuidado para não confundir o travessão com o hífen, viu? O hífen é um sinal gráfico utilizado para formar palavras compostas, ligar pronomes oblíquos ao verbo e separar sílabas. Ou seja, a função é completamente diferente. Gostou da aula de hoje? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as novidades. Siga também @português sem enrolação para receber mais conteúdos lá no Instagram, combinado? Então, até a próxima aula. Tchau!